Olá, tudo bem? Meu nome é Dirceu e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação e a estrutura dos minerais. Vamos lá? Bom, os minerais, para a gente poder dizer que alguma coisa é mineral, eles têm que ter algumas características únicas. Então, se você ver a nossa imagem aí, você vai ver que elas estão elencadas aí. Né? A primeira coisa é que um mineral, para ele ser chamado de mineral, ele precisa ter uma ocorrência natural em processos geológicos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando a crosta terrestre, né, que são essas camadas de material que estão na superfície da Terra, elas foram sendo formadas, né, por derretimento e resfriamento, a acomodação dos materiais, elas foram formando estruturas que foram gerando esses materiais. Então essa é uma das características dos minerais. Outra é que eles precisam ter o estado sólido nessa ocorrência natural. Quando a gente fala ocorrência natural, quer dizer que não foi o homem que foi lá e de alguma forma forçou aquilo a acontecer. Então a própria natureza, através dos processos de modificação dessas estruturas, de aquece, esfria, torce, estica, puxa, aperta, esses processos eles foram modificando os materiais. E quando eles formam o estado sólido, então a gente pode também dizer que essa é uma característica importante para dizer que é um mineral. Se você perceber, se você pensar um pouquinho com relação a esses minerais, você vai falar assim, mas Dirceu, eu estou pensando aqui num caso, nem tudo vai ser sólido. De fato, tem uma exceção importante, que é o mercúrio. Para quem já ouviu falar, é aquele metal que ele é líquido nas condições que a gente está acostumado de temperatura e de pressão, né? Inclusive, se você nunca viu falar em mercúrio, você não sabe o que é mercúrio, naqueles termômetros que a gente tem em casa, que ele tem um fiozinho prateado no meio, aquele fiozinho prateado é um líquido, e ele é um líquido metálico, e aquilo é mercúrio. O mercúrio é uma das exceções, raríssimas exceções, de elementos que são considerados minerais sem ser em estado sólido na ocorrência normal deles, tá? Outra característica que eles têm que ter é que eles têm que ter o que a gente chama de uma estrutura cristalográfica bem definida. O que é estrutura cristalográfica? É uma palavra enorme, meio estranha, né? Mas a gente quer dizer que ele forma estruturas que a gente vai chamar de cristal. Então ele tem uma estrutura bastante bem arranjada, e essa estrutura arranjada, o fato dela estar bem definida, dela se replicar muitas vezes, dela se repetir muitas vezes ao longo de um pedaço do material, a gente chama isso de estrutura cristalográfica bem definida. E ela tem também ter uma composição química razoavelmente definida. E esse razoavelmente, lá na frente eu vou explicar para vocês o que quer dizer ser razoavelmente definida. Bom, a ocorrência natural, essa é uma coisa que a gente precisa saber, né? Esse material, ele surge daquela forma na natureza, né? Mas essa estrutura cristalográfica é o que a gente está mais interessado em falar hoje, porque tem a ver com a formação e estrutura do próprio material que a gente está chamando de mineral, certo? Bom, para a gente falar disso, a gente tem que lembrar que que quando você pega qualquer material na natureza, ele é composto de átomos e moléculas, certo? Então, os átomos, eles são, vamos dizer assim, as unidades mais básicas com características muito específicas que a gente tem na natureza. A gente consegue identificar os materiais através dessas estruturas que a gente chama de átomos, né? E os átomos interagem entre eles, principalmente através das interações elétricas, porque se a gente lembrar o que a gente viu lá na escola, o átomo ele tem um monte de elétrons que estão distribuídos em torno de um núcleo positivo, que é feito de prótons e nêutrons e umas outras coisinhas que a gente não vem ao caso aqui agora. Mas essas camadas, né, ou melhor, essa distribuição dos elétrons em torno do átomo, ela vai variar de acordo com as condições que a gente tem, do que está em volta e assim por diante. E as ligações químicas nada mais são do que essas interações que fazem com que esses materiais fiquem mais próximos ou mais distantes, e no caso que eles se conectem uns com os outros. Então, o que acontece? Quando os materiais diferentes estão interagindo um com o outro, eles podem formar uma ligação química. E essa ligação química, quando ela se repete por muitas e muitas e muitas vezes, ela vai formar estruturas mais complexas. E no caso dos minerais, forma o que a gente chama de redes cristalinas. Então você está vendo aí na sua tela, né, essa estrutura que tem cores verdes e vermelhas aí. O que são isso aqui? Seriam os átomos.
E aí, para determinadas configurações, e é o caso dos minerais de modo geral, o que acontece é isso, você tem átomos que são diferentes, né? Pode ter 2 ou até mais átomos, geralmente tem alguns poucos átomos que, em regras, vamos dizer assim, em sistemas que se replicam. Você está vendo que tem aqui, ó, vermelho, verde, verde, vermelho. Aí, ó, é sempre um vermelho e um verde seguido, ó, embaixo também, verde, vermelho. Eles estão sempre organizadinhos dessa forma. E aí você forma uma unidade aqui. Essa unidade é que se replica formando a tal da rede cristalina. Bom, o que acontece com essas redes cristalinas? Se vocês olharem de novo para essa figura que eu mostrei aqui, vocês vão ver que tem um formato. Ali está parecendo um cubo, mais ou menos, né? Mas aquele não é o único formato. Outra coisa que chama atenção é que se vocês virem essa figura que eu escolhi, não foi à toa, tem uma figura azul diferente aqui dentro que está conectando os pontos vermelhos, tá vendo? Então, essas unidades aqui, elas vão determinar características importantes dos materiais. E uma delas é a chamada clivagem. A clivagem, ela é basicamente a estrutura, ou melhor, ela é a característica que tem a ver com as possibilidades de estruturação do material, porque ela tem a ver com os cortes, por exemplo. Né? Clivar tem a ver com cortar. Então, vocês estão vendo aí algumas imagens, e aí vocês estão vendo que está escrito aí, apenas 7 delas preenchem por completo o espaço. Porque você pode ter muitas configurações, mas a natureza, ela tenta acomodar a energia, né, da melhor forma possível, então ela tenta reduzir a energia das coisas. Então, quanto melhor ela acomodar os elementos no espaço, mais bem equilibrado energeticamente aquele material vai ficar. E é por isso que a gente fala que tem 7 que preenchem completamente o espaço. E eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Então agora eu vou mostrar aqui na mesa, eu tenho aqui uns instrumentos que são do nosso kit, né? O kit do Fascinante Mundo da Geologia, dos Cristais e Suas Propriedades, que é um dos kits que a gente tem para ensino de geologia, né? Porque a geologia é uma área que independe desse conhecimento. Essas barrinhas e essas bolinhas vão representar os elementos químicos e as suas ligações. Então as bolinhas são os meus elementos químicos, são os átomos, né, que eu estou utilizando, né? E as barrinhas são as minhas ligações químicas. Então, por exemplo, aqui é uma das estruturas que eu mostrei para vocês ali. Ah, que legal, isso aqui, no caso, perdão, ele é magnético, né? Então ele facilita para eu montar essa estrutura. E aí eu vou montar a estrutura talvez a mais simples de todas, né? Olha só, a gente tem uma estrutura aqui que forma uma espécie de uma pirâmide, né? Então, cada um desses carinhas aqui, cada uma dessas bolinhas aqui, vai ser um átomo e eu vou ter uma estrutura que vai lembrar essa pirâmide. Em termos das ligações químicas, elas podem estar configuradas assim, elas podem ter um elemento, pode ter um elemento aqui no meio, por exemplo. Isso vai modificar conforme a estrutura que eu estou trabalhando, tá? Mas como eu falei, nem todas as estruturas elas vão permitir que você ocupe todo o espaço. E as estruturas que vão permitir, eu vou mostrar as mais importantes delas para vocês aqui. Aqui estão essas estruturas, essas 7 formas principais de estrutura que a gente tem de conformações, né, dos cristais e que vão ajudar a gente a entender essa ideia, esse conceito da clivagem. Então, vocês estão vendo aqui, a gente tem eles todos identificados aqui, né? O estilo basal, prismático, cúbico, aí a gente tem o romboédrico, o octaédrico, o dodecaédrico e o hexagonal. E eu vou tentar esclarecer o que é cada um deles aqui. Então agora a gente vem aqui para os modelinhos, né? Vocês estão vendo que eu montei algumas estruturas aqui, e essas estruturas vão ajudar a gente a entender um pouquinho o que a gente está vendo ali. A primeira é a basal, né? O que é a basal? É uma estrutura mais laminar. O que eu quero dizer com laminar? É a estrutura de lâmina, de camada. Então, olha só, eu consigo pegar, por exemplo, e ter a estruturação desse material mais ou menos assim. Elas podem estar organizadas desse jeito aqui, ó, em camadas assim, uma em cima da outra, né? Elas podem estar um pouquinho mais... Opa, minha estrutura está querendo desmontar aqui. A gente está querendo, ele pode ter uma estrutura que seja um pouquinho mais deslocada. Isso vai depender das ligações químicas que eu tenho, né? Mas, então, o balanço ali das cargas, da distribuição das cargas elétricas é que vai fazer essas camadas serem de um jeito ou de outro. Elas podem estar assim, ó, diagonalizadas, né?
e aí elas estariam interagindo umas com as outras, e assim por diante. Bom, outra estrutura que eu já deixei mais ou menos montada aqui, que é uma estrutura importante, que é interessante também, é a octaédrica. Por que octaédrica? Octa de 8, porque são 8 faces, né, que essa estrutura forma. Se vocês lembrarem, olha para a tela nossa ali, para o nosso slide. É mais ou menos aquela figura azul que está ali no meio, está mostrando a conexão entre átomos específicos na rede cristalina, né? Então essa estrutura que vocês estão vendo ali, que é chamada octaédrica, é essa estrutura aqui. Aí imagina que vai encaixando uma junto com a outra dessas estruturas aqui em volta dela, né? Depois, eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura hexagonal. Olha só, hexagonal, hexa, 6, né? Ela forma um hexágono. E aí você vai empilhando essas estruturas aqui. Então olha só, gente. Eu tenho aqui, ó, 2 estruturas dessas hexagonais, né, que elas podem estar orientadas umas com as outras aqui, elas podem ter um deslocamento, mas de modo geral elas vão, a gente vai ver alguma coisa desse tipo aqui. E aí, é lógico que essas ligações, elas não acontecem apenas, né, elas não acontecem apenas entre as camadas planas, como é o caso ali do basal, né? A gente vai ter as ligações, porque afinal os átomos eles não sabem o que é em cima, o que é embaixo, o que é camada, o que é a outra. Eles simplesmente estão se conectando de acordo com as ligações químicas que eles são capazes de fazer. Então eles vão tentar se organizar da melhor forma possível para que eles consigam, né, se arranjar ali em termos das ligações químicas e com a menor quantidade de energia possível. Então eu posso ter uma estrutura que seja mais ou menos isso que vocês vão vendo na tela agora. Tá? Então olha só, vocês estão vendo que eu montei 2 estruturas hexagonais. Eu vou ver se eu consigo virar ela um pouquinho para vocês verem na câmera. Olha só. Tá vendo? Então eu tenho 2 camadas hexagonais e elas vão se replicando muitas e muitas vezes. E aí vocês devem estar pensando assim, mas Dirceu, você está mostrando, né, esse monte de estruturas aí, por quê? Essa hexagonal aqui talvez seja a que vai se deixar mais fácil para a gente entender a ideia do que eu falei da clivagem. O que é essa tal dessa clivagem? Ela tem a ver com os cortes. Então imagina, por exemplo, que um material, você pode quebrar ele. Ao quebrar, você está destruindo as ligações químicas e realmente aí você vai destruir um pedaço do material do jeito que for. Mas quando você for clivar, você tem cortes que são mais ou menos preferenciais no material mineral, né, no cristal. Então você pode fazer o corte ao longo dessa linha aqui, você pode fazer o corte ao longo dessa, você pode fazer o corte aqui nesse plano lateral aqui. Se você pegar as estruturas, você consegue fazer cortes que vão seguindo ao longo dessas estruturas. Então você vai ter quebras mais ou menos bem determinadas desses materiais. E é por isso que é interessante a gente entender essas estruturas, entender a clivagem, porque isso facilita a extração. É isso que permite a gente, por exemplo, ter aquelas gemas bonitas, diamantes, esmeraldas. Quando a gente vê aqueles cortes, aquela lapidação bonita, a lapidação ela vem dessas propriedades da clivagem. A gente faz os cortes de acordo com as estruturas, né, ao longo das estruturas da rede cristalina, porque aí você fica com aquele corte bonito, você consegue fazer o corte bem feitinho, e aí você vai polir e vai ter aquelas peças lindas que vão refletir a luz, transmitir a luz de maneira mais eficiente, seja porque a gente tem uma utilidade para aquilo, seja pela beleza, por exemplo, de uma joia, né? Continuando a olhar as nossas estruturas aqui, a gente viu a basal, a gente viu, né, a octaédrica, a gente viu a hexagonal. Essa daqui que você está vendo na sua tela agora é a cúbica. Talvez a estrutura mais comum, mais reconhecida pela gente, né? A gente está acostumado a ver cubos em muitas estruturas na nossa vida, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Os ângulos estão bem certinhos de 90 graus, e aí você consegue que essa rede se replique. Essa é basicamente aquela figura que vocês viram no slide que eu mostrei para vocês não faz muito tempo, né? Quer ver? Vamos até voltar lá. Ah, essa estrutura aqui é uma estrutura cúbica, né? Dependendo de quais átomos eu estou considerando, eu posso ter uma estrutura um pouquinho diferente. Mas olha só, essa estrutura vai se replicar uma com a outra e a gente vai tendo os cubos um do lado do outro. Se eu tenho os elementos químicos diferentes aqui, eu posso considerar estruturas, por exemplo, como a prismática. Se vocês olharem o desenho, né, o slide lá que a gente tem no desenho no item B, basicamente ele está representando uma estrutura assim, ó.
onde você tem esses átomos ligados uns com os outros, né? Eu vou até montar um pouquinho melhor aqui para facilitar a nossa visualização. Então eu tenho outra estrutura dessa, que vai ser dos átomos ligados uns com os outros, né? Quando a gente compara a estrutura dos cubos, né, a gente vê elas juntas, a gente começa a ver os cubos formadinhos assim, ligados uns com os outros. Mas eu posso pensar nessa estrutura maior aqui também. Aí eu vou ter, por exemplo, o efeito da prismática, que é aquela que a gente pode olhar no slide que a gente viu agora há pouquinho. A gente vai ver que tem uma estrutura que é mais um paralelepípedo, mais ou menos, né? Então a gente tem outro tipo de consideração da estrutura aí, ela é mais alongada, e a gente consegue perceber que essa estrutura está ali, ela tem a gente pode pensar em cadeias mais longas, em cortes mais longos dessa estrutura. E no caso da cúbica, que está ali do lado da prismática, a gente tem as unidades que são quebras mais regulares, né? Onde a gente tem bloquinhos que são mais, entre aspas, quadradinhos, né? E aí a gente vai começando, então a gente vai formando essas estruturas não precisam ter sempre o ângulo retinho, elas podem, por exemplo, formar uma estrutura desse tipo aqui, ó, né? Estruturas do tipo romboédrica, onde você tem as estruturas formadas, mas elas também têm ângulos. E esses ângulos variam bastante. E aí eles podem, aqui pode ter ângulos que são retos, ângulos que não são. E aí vai mudar se ela é triclínica, tetraclínica. E a gente vai ter várias possibilidades para esse tipo de estrutura, né? De qualquer forma, vejam, ela é bem regular. Ela é regular ao ponto de eu poder encaixar outra aqui do lado, né? Se eu pegar uma dessas daqui, vamos ver se eu vou conseguir fazer sem desmontar ela inteira, né? Olha só. Vocês estão vendo que eu não fiz nada, eu só mudei o ângulo. E os materiais, dependendo das ligações que eles fazem, podem fazer a mesma coisa. Eles podem formar os mesmos ângulos, eles podem ter essas estruturas modificadas de acordo com as ligações químicas que eles fazem, né? E assim por diante. Bom, agora a gente viu algumas das estruturas, né? E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica isso no cristal de verdade. Olha só. Você está vendo essas imagens? Ó, eu coloquei na mesma posição do tipo de estrutura que eu tenho ali. Então, no basal, eu tenho um material que é basal. No prismático, tem um material que é prismático, e assim por diante. Reparem só, eu vou mostrar um por um, com um pouco mais de detalhe para facilitar a visualização de vocês. Olha só, aqui a gente tem alguns elementos, principalmente a mica, que é um material bem conhecido, né? Essas estruturas, vocês conseguem perceber que eles têm camadas? Olha, são camadas muito bem determinadas. São como se fossem folhas, parece um folhado, né? Aquele que a gente come, assim, uma comida folhada. Você tem camadas bem determinadas do cristal. E essas camadas do cristal, elas são aquela estrutura basal que a gente comentou, que tem as camadinhas das redes cristalinas ali. Então, o que quer dizer isso aqui? Eu consigo, por exemplo, enfiar, sei lá, uma lâmina aqui, ou bater alguma coisa e cortar essas camadas. Eu consigo tirar esse material em camadas do mineral. Eu consigo arrancar camadas do mineral, camadas intactas, camadas íntegras, onde a estrutura cristalina está bem mantida ali. Esse aqui é o prismático. Reparem como ele está estruturado de maneira alongada. Tá vendo? Eu coloquei mais uma imagem aqui, né? Esse material aqui, olha só como é que são linhas bem alongadas. Isso aqui é uma estrutura cristalina muito bem determinada em cadeias muito longas. Então a gente consegue perceber com clareza que olha como ele, em todo lugar mesmo, olha, aqui tem uma outra germinação, que é uma outra formação do cristal. Ele começou a crescer em linha reta também, Então, isso é interessante a gente perceber. A clivagem não tem a ver só com o corte, mas ela determina a forma como o cristal cresce. Olha que interessante que é isso. Aqui, ó, eu tenho uma cúbica. Olha que legal, isso aqui não foi ninguém que fez. A natureza fez ele desse jeito. Então, ó, o mineral, quando você quebra ele quebra naturalmente, ele vai quebrar nesses formatos cúbicos. Olha aqui que interessante essa estrutura aqui, ó. Como o material está formado bem cúbico mesmo. Muito legal, né? A gente vê a estrutura representada de maneira mais macroscópica, de maneira visível a olho nu, que tem a ver com as quebras, com os cortes do material.
Essa daqui é romboédrica. Esse material aqui, eu até vou mostrar ele aqui para vocês depois que eu tenho ele aqui. Isso aqui é uma calcita, são tipos diferentes de calcita. Vocês percebem como o ângulo ele é inclinado, ele não é um cubo certinho, tanto num quanto no outro? Olha essa, com dois pedaços que estão aqui, eles estão presos um no outro. Houve quebra de outros pedaços que estavam com esses mesmos ângulos que eles formam aqui. Porque é isso, né? Lembra como eu mostrei para vocês? Na rede cristalina, mesmo que tenha o ângulo, ele consegue ir engatando um no outro. Então eles estão todos estruturados um no outro. E aí você consegue visualizar que quando você quebra, por exemplo, o material, a quebra é exatamente no ângulo. Vou mostrar para vocês aqui. Esse pedacinho que está na minha mão aqui, ó, é um exemplo daquele ali. Ele é um pedaço de calcita. Você consegue ver? Olha só. Você vê como isso aqui, ó, não é porque é polido, não. Isso daqui ele foi quebrado dessa forma. Olha que interessante. Ele tem ângulos, tá vendo? E esses ângulos têm a ver com a inclinação ali da rede. Interessante, né? Vamos lá, vamos ver outro agora lá no nosso slide. Ó, esse daqui é o octaédrico. Olha que legal que é isso. Olha como é que o material sai da natureza e ele quebra. Vocês veem que as linhas, ó, não são linhas perfeitas de polimento. São quebras naturais do material. Quando você pega o material e vai tirar ele em pedaços, você vai naturalmente quebrando ele nos ângulos que vão formar aquela estrutura, que é a estrutura da rede, como é o caso aqui do octaédrico. Olha esse daqui como ele fica bonitinho, né? São elementos que todos têm essa característica de estrutura bastante bem definida, fica bem clara a forma dele, né? Esse daqui ó, é até mais difícil a gente ver normalmente, mas ó, esse daqui é um dodecaedro. Dodecaedro, como eu comentei brevemente, né? O dodecaedro, na verdade, é a estrutura que vai formar com 12 faces. Então, olha como ele é uma estrutura mais complexa, né? Você consegue ver os ângulos aqui, ó, isso aqui está na quebra do cristal. Olha aqui esse metal formado aqui, ó, uma estrutura dodecaédrica também. Olha que interessante como a gente consegue ver com clareza os formatos que estão estruturados aqui. E esse daqui é o hexagonal. Olha só, vocês conseguem perceber que ele está quebrado em, ó, são pedaços com 6 faces aqui, ó. Então ele cresce aquela coluna com 6 faces, como aquela estrutura que eu montei para vocês aqui no slide, né? Você consegue ver aqui os ângulos, aqui também tem vários cristais que são assim. E esse aqui de baixo, aqui, inclusive, para quem não sabe, isso aqui é a forma pura, a forma crua do rubi. Olha que legal. Sabe o rubi, aquela pedra vermelha, brilhante, que é até meio transparente? Aqui, ó, isso daqui que vocês estão vendo aqui é a forma pura dele. E ele é uma estrutura hexagonal. Muito legal, né? Bom, eu falei para vocês lá atrás que a gente ia falar da questão da estrutura cristalográfica bem definida. Vocês viram que realmente é muito bem definida. A gente consegue ver muito bem quem são os ângulos e as linhas em que eu consigo fazer os cortes aí do material, né? E eu falei que depois eu ia comentar um pouco sobre essa questão da composição química razoavelmente definida. Aí fala assim, Dirceu, você está falando de coisas que são exatas, esses cortes, esses ângulos, por que razoavelmente definida? Como que você define uma coisa que é razoavelmente definida? A questão é, quando você tem a rede cristalina, você pode ter impurezas. Mas não quer dizer que as impurezas são coisas que são erradas, ruins. É porque quando você forma a rede cristalina, então imagina que você tem a rede cristalina, né, você tem um monte de elementos químicos lá, mas na natureza as coisas não estão todas perfeitinhas, né? Você não tem só aqueles elementos químicos que formam aquele material. Então você vai ter, por exemplo, a gente chama de impureza porque tem átomos, tem íons que vão se infiltrar na matriz. Dirceu, o que é matriz? Você não tinha falado de matriz ainda. Matriz é um dos nomes que a gente pode dar para essa base da estrutura feita de elementos que a gente conhece bem. Por exemplo, óxido de silício, que é a base dos quartos, dos cristais que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, geralmente você tem oxigênio e silício. Ou você tem, sei lá, você pode ter um óxido de alumínio. Você pode ter um cristal de sal de cozinha, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, você tem cloro e tem sódio. Esses elementos, eles vão formar uma matriz, quer dizer, é uma estrutura que se repete muitas e muitas e muitas e muitas vezes, bem regularzinha. Aquilo é a matriz. Aí você pode pegar
você pode fazer isso, a gente sabe fazer isso, tá? Existe tecnologia para fazer isso, mas a natureza também faz, porque imagina, você tem um monte de material de um tipo quente sendo pressionado de um lado para o outro enquanto está formando as rochas, os minerais ali na crosta terrestre, né? Então você acaba empurrando alguns elementos químicos para o meio do material. E aí, quando eles têm tamanho parecido, a capacidade deles de atrair ou não os elétrons é parecida, que é o que a gente chama de eletronegatividade, eles podem substituir átomos ou íons que têm propriedades elétricas semelhantes, né, dentro da estrutura do cristal. Por isso que eles se infiltram. Então, veja que eu marquei uma bolinha azul aqui, ó. Essas bolinhas azuis seriam as impurezas, seriam esses átomos ou íons que se infiltraram. Então, em vez de entrar aqui, de ser esse átomo vermelho aqui, passa a ser esse azul, que é muito parecido eletricamente com ele e consegue ocupar o espaço dele na rede cristalina, ou expulsando um desses átomos, ou então ocupando um espaço vazio enquanto eles estavam se formando. E é isso que a gente chama de impureza na rede cristalina. E por que eu estou falando dessas impurezas? Porque essas impurezas elas são muito importantes para entender algumas características dos materiais. Elas mudam as propriedades do cristal. E é isso que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês, né? Eu comentei do quartzo, que é o óxido de silício. Esse é talvez o mineral mais comum na crosta terrestre, né? Porque tem muito silício disponível, tem muito oxigênio disponível. Então, é um cristal do tipo mais comum que existe na natureza terrestre, né, na crosta da superfície terrestre. E eu vou mostrar para vocês um pedaço de quartzo aqui. Então olha só, gente, aqui eu tenho pedaços diferentes de quartzo. E aí, como a gente já deve ter visto em muitos lugares, né, o quartzo, ele vai ter esses pedacinhos transparentes, né? O quartzo em si é transparente. O que quer dizer? Quer dizer que a luz que a gente enxerga com o nosso olho, ela atravessa esse material com interação muito pequena com ele, né? Então, ela não vai gerar cor de algum tipo, por exemplo. Aí talvez até você esteja me perguntando assim, mas esses aí são todos arredondados e na imagem você mostrou um cristal com ângulos. Como eu falei lá no começo, você pode quebrar o material, você pode polir o material, mas é através de quebra, né? As formas preferenciais que ele vai assumir quando ele se forma na natureza vão depender daqueles ângulos que são as quebras favorecidas deles de acordo com a clivagem. Mas a questão aqui esse cristal aqui, esse quartzo aqui tem muito pouca, talvez nenhuma impureza, né? E aí a gente vê ele basicamente transparente. Quando eu mudo a característica desses quartzos, ou seja, quando eu tiver impurezas nele, vai acontecer uma coisa diferente ali. Eu vou começar a ver cores, eu vou começar a ver propriedades diferentes. Isso tem um nome que parece um palavrão, né? Que é halocromaticidade, que é essa característica de você ter propriedades, por exemplo, de cor diferente no mesmo material por conta das impurezas que estão presentes neles. E essas impurezas, como eu falei, são átomos e moléculas, né? Principalmente átomos e íons, na verdade, né? Então, os tipos de cristal que você vai ter vão depender de quais são essas impurezas. Então eu tenho o quartzo aqui transparente, mas eu tenho muitos outros tipos de elemento, olha só. Você está vendo quantas pedrinhas diferentes? Isso aqui tudo são variações de quartzo, né? São pedras diferentes, de tipos diferentes, mas elas são feitas basicamente todas elas de óxido de silício com impurezas. E essas impurezas são o quê? Tem alguns elementos químicos. Se você olhar para o nosso slide agora, você vai ver que a gente tem ali o quartzo rutilado, praseolita, carneliano, quartzo fumê, quartzo leitoso, quartzo rosa, o olho de tigre, né? São vários tipos de pedras diferentes, e essas pedras diferentes, a gente tem algumas delas aqui. Quando eu volto aqui para a imagem das pedrinhas que eu tenho, ó, aqui eu tenho um pedacinho de olho de tigre, né? Aqui eu tenho um pedacinho, uma ágatazinha, aqui eu tenho um pedaço de ônix, tá vendo? Um pedacinho de ônix, aqui eu tenho um pedacinho de ametista, né? A gente tem essa daqui é um aventurino. E aí a gente vai vendo que, olha como eles podem ser tão diferentes, apesar de eles estarem
só terem algumas impurezas. A matriz básica deles é simplesmente oxigênio e silício. E isso é muito interessante, não é? A gente consegue ver propriedades nesses materiais completamente diferentes na forma como a luz interage com eles, só por inserir um pouquinho de outros elementos químicos no meio. E aí talvez você esteja se perguntando, mas quanto eu preciso? Na verdade é muito pouco, gente. São assim, eu diria que menos de 1 para 1000, são ordens bem baixas. Você precisa de muito pouco dessas impurezas para você poder ter essas estruturas formadas. Na verdade você vai ter, às vezes, quantidades muito baixas, muito menores do que 1 para 1000, por exemplo. Né? Mas ainda assim é isso, olha, independente deles serem o mesmo material, eles têm características de cor muito diferentes. Bom, se a gente olhar para o slide aqui de novo, aqui eu até coloquei alguns exemplos aqui, porque a gente pode estar pensando assim, mas é o mesmo elemento que eu uso, e como é que eu sei? Por que um fica rosa, o outro fica roxo, o outro fica preto? O que determina isso? Vai ser qual elemento químico está entrando lá. Né? Não são todos os elementos que, assim, cada elemento químico ele pode facilitar, por exemplo, uma cor de aparecer. Isso não quer dizer que sempre vai ser aquela cor, porque depende de como aquele átomo interage com as estruturas que estão em volta. Né? Mas, por exemplo, a presença de cobre muitas vezes joga para uma cor azul ou azulada, ou cores que ficam próximo disso. A presença do cromo, dependendo do estado de oxidação. Mas o que é estado de oxidação? Se a gente lembrar, os metais de transição, eles têm mais de uma forma de se ligar, né? Eles fazem, às vezes, o mesmo átomo pode fazer 2 ligações químicas e ficar estável, o mesmo átomo pode fazer 3 ligações químicas e ficar estável, é o caso do ferro, é o estado do cromo, né? Tem vários elementos químicos que podem fazer isso. E aqui eu estou usando o cromo como exemplo, porque essa coloração avermelhada muitas vezes é cromo no estado de oxidação 2+. E a coloração esverdeada muitas vezes é o cromo no estado de oxidação 3+. Como eu falei, não é uma regra geral. Você pode ter cores muito diferentes com aquele mesmo átomo, com o mesmo íon, no mesmo estado de oxidação, se a estrutura da matriz, ou seja, os átomos que estão presentes na matriz do cristal, forem diferentes, porque aí, dependendo da interação que eles têm, isso vai definir como que a luz interage com cada um deles. E aí tem outros efeitos que podem ocorrer por conta dessa modificação da composição do cristal, você ter essas impurezas aí. Eu vou demonstrar um deles na prática, acho que talvez um dos mais bonitos e um dos mais interessantes para a gente visualizar. Então, eu coloquei algumas imagens aqui da emissão de luz, o que a gente chama de luminescência. Existem vários tipos de luminescência, que eu vou mostrar para vocês aqui, é o que a gente chama de fluorescência. O que é esse processo de fluorescência? Ele é basicamente a interação da luz com o material. Essa luz que entra, ela perde um pouquinho de energia antes dela ser reemitida. E essa perda de energia faz com que a cor dela se modifique. Então, se uma luz com maior energia por fóton, por partícula de luz, né? A gente pode pensar isso dessa forma, ou pela onda luminosa, né? Por exemplo, a luz azul tem bastante energia, a luz vermelha tem bem menos energia do que a luz azul, né? Ela carrega menos energia. Então eu posso, por exemplo, ter um material que ele absorve uma luz azul e emite uma luz vermelha, né? E esse processo aí, quando ele acontece de maneira... Para a gente simplificar bastante, a gente não quer entrar em muitos detalhes, mas quando ele acontece de maneira mais ou menos em tempo real, a gente tem o que a gente chama de fluorescência. Quando esse material ele absorveu a luz e ele fica emitindo luz por um tempo, assim como são aqueles adesivos que brilham no escuro, ou mesmo aqueles interruptores da tomada que a gente vê em casa, né, principalmente nas casas mais antigas, aquela emissão que fica prolongada é um processo muito parecido que chama fosforescência. Numa outra oportunidade, a gente pode falar mais disso, e se vocês procurarem aí no canal do CEPOF, inclusive vocês vão encontrar que a gente tem já alguns vídeos falando desse tipo de material. Mas eu quero mostrar para vocês. Eu coloquei aqui os quartos, eu vou colocar também a calcita, que é aquela que eu mostrei da clivagem, né, mais diferente, assim, e esse pedaço aqui de granito. E eu vou colocar uma fonte de luz negra. O que é luz negra? Como que a luz pode ser negra? Só para lembrar, né, a luz negra que a gente fala, ela é a luz ultravioleta.
por que ela é chamada negra? Porque o nosso olho não enxerga muito ultravioleta. Ele enxerga mais assim, geralmente a fonte de luz ultravioleta, ela emite um pouquinho de luz visível também na região do azul, na região do roxo. Então a gente consegue ver um pouquinho, mas o ultravioleta de verdade a gente não enxerga. E é por isso que a gente chama de luz negra. E agora eu vou apagar a luz aqui no estúdio e vou colocar uma fonte de luz negra para vocês verem se percebem alguma coisa diferente nesses materiais que estão aqui. Então olha lá, pessoal, a gente está aqui bem mais escuro agora. Eu vou usar uma lanterninha, dessas lanternas de luz ultravioleta que a gente compra. Essa aqui é aquela mais simples, comprada da China mesmo, tá? Existem muitas fontes possíveis para você usar para poder verificar essas coisas. Inclusive não só materiais minerais, tem outros materiais que têm propriedades, até você vai ter frutas, você vai ter carapaça de inseto, as próprias unhas da gente, elas sempre... esses materiais podem ter essa característica de emitir fluorescência. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente quer aqui, vamos ver o que a gente consegue perceber diferente. O que vocês estão vendo? Vocês estão percebendo? Olha só o brilho que eu vejo em algumas coisas. Olha a forma como a calcita, por exemplo, fica luminosa. Ela fica meio rosada, vocês estão vendo? Uma coloração meio roxeada, meio rosada. Olha esse quartzo aqui. Olha o brilho desse quartzo. Olha a cor que ele fica quando eu jogo essa luz ultravioleta nele. Vocês veem que é um brilho intenso, né? Olha só, é uma luz muito intensa, né? Essa coloração, esse brilhante que a gente está vendo nele aqui, ela é a fluorescência do dopante que está presente nele, ou seja, da impureza que está nesse quartzo. Então eu consigo ver luz. Ó, olha a diferença, escuro, claro, com ultravioleta, né? Olha a diferença que eu tenho. Enquanto se eu pegar outros materiais, eu vou ter características que são parecidas, mas não iguais. Olha aqui, ó, esse aqui, por exemplo, tem uma leve luminescência, é muito leve, quase não dá para ver, né? Esse aqui é o quartzo transparente que a gente viu aquela hora que eu mostrei para vocês. Ó, a gente não vê nada, a gente está vendo só a coloração mesmo, né? A luz visível que tem aqui que atravessa ele. Olha que interessante esse material aqui, ó, esse pedaço aqui de granito. Vocês percebem que as estruturas dele, elas brilham diferente? Quando a gente olhar, a hora que voltar para o claro, eu vou chamar a atenção de novo para isso. Olha como é que ele brilha diferente, dependendo de como a luz ultravioleta está atingindo ele. Então eu tenho essas características luminescentes. Bom, pessoal, hoje a gente teve a oportunidade de entender um pouquinho do que é um mineral, né? Algumas das características fundamentais dos minerais. A gente pôde entender o que é uma rede cristalina, né? Como é que ela se forma. A gente pôde entender o que a conformação dessa rede cristalina, dependendo dos elementos que estão presentes, né? Dos elementos químicos que formam essa rede, vai determinar as propriedades dela. Entre elas, uma propriedade muito importante que é a clivagem, né? Que é uma propriedade que determina os ângulos de preferência para você poder quebrar ou cortar esses materiais, que é algo que vai permitir, por exemplo, o polimento, para ter aquelas peças bonitas. E a gente entendeu também que materiais que são compostos praticamente da mesma coisa, com pequenas impurezas, mudam completamente o seu comportamento, né? Eles mudam a forma como a gente percebe eles, porque eles vão interagir de maneira diferente com a luz só por ter aquelas impurezas lá. Eu espero que vocês tenham gostado e se continuem ligados aí no canal do CEPOF, porque a gente vai trazer outras novidades para vocês, outras curiosidades e vai tentar trazer um pouco mais do conhecimento científico que pode mudar a sua forma de olhar para o mundo. Obrigado.